Olhares atentos. Sexta-feira tem amistoso contra o Atlético de Minas Gerais em São Januário. E nesse amistoso, 2 jogadores estão na mira da diretoria cruzmaltina. A gente vai falar sobre isso, porque o Vasco segue no mercado à procura de reforços e muitas movimentações irão acontecer. Não apenas nas próximas horas desta terça-feira, mas também durante toda essa semana. Além dessas, muitas outras informações aqui agora, neste Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa terça-feira. Porém, é claro, torcedor, vou chegar até um pouquinho à frente, porque é diferente. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E dá uma olhada aí no meu canal, na quantidade de inscritos. 89.400 torcedores vascaínos estão inscritos no nosso canal. E a gente quer muito chegar à marca dos 89.500 inscritos. Falta muito pouco e eu conto exatamente com você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e se inscreva. E você que já está aqui todos os dias assistindo todos os nossos vídeos e ainda não é inscrito, também se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Além disso, torcedor, não esqueça, larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar a divulgação desse vídeo e deixa aí nos comentários, vale a pena investir em jogadores do Atlético de Minas Gerais? Coloca aí a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar exatamente falando sobre essa situação que ganhou muita força nas últimas horas dessa segunda-feira, no caso ontem. Ontem tivemos aí uma grande apuração realizada pelo GE, também a partir de uma entrevista lá no canal Atenção Vascaínas do diretor do Atlético, se tratando de 2 jogadores do clube de Minas Gerais. O que acontece, torcedor vascaíno? É bom a gente dar alguns passos atrás antes de falar sobre essa situação que queremos trazer aqui a vocês. Na próxima sexta-feira, o Vasco da Gama tem um amistoso marcado às 7 horas da noite, às 19 horas, em São Januário contra o Atlético, Clube Mineiro. Inclusive chegou às semifinais do campeonato estadual. Foi eliminado para o Atlético pelo placar de 1-0, mas fazendo um jogo duro. Ontem a gente trouxe algumas informações sobre o Atlético. Em 4 partidas contra clubes de Série A do Campeonato Brasileiro durante todo o Mineirão, foram 2 empates contra Cruzeiro e América Mineiro, uma vitória contra o Galo e uma derrota nas semifinais do Campeonato Estadual. Então é um clube que realmente vem no momento de crescente, é uma SAF igual ao Vasco da Gama e é uma grande expectativa com relação a essa temporada por bons jogadores que o Atlético conseguiu formar, produzir dentro da sua própria casa nesses últimos anos. E exatamente por esse destaque que teve durante o Campeonato Mineiro, o Vasco viu no Atlético uma grande oportunidade de fazer um amistoso em São Januário nessa próxima sexta-feira, até para ter um adversário que tem um alto nível de competitividade. É claro, não é um clube de primeira nem de segunda divisão, mas é um clube que pode causar dificuldades ao Vasco da Gama em São Januário nessa próxima sexta-feira. E não apenas por isso, não apenas pela competitividade que poderá causar ao Vasco Atlético nessa próxima sexta-feira, que terá um amistoso, mas também para dar uma olhada em alguns atletas. 2 jogadores estão aí na mira do Gigante da Colina. O volante Carlos, de apenas 17 anos, mas principalmente um nome forte, o meia atacante Davi Braga, de 21 anos de idade. Para quem não conhece o Davi, o jogador teve 6 partidas disputadas com a camisa do Atlético durante esse Campeonato Mineiro e 3 gols marcados. Porém, o que mais impressiona não são apenas os números, de ter uma média aí de 50% de gols por partida, mas principalmente as participações desse atacante durante todas as partidas do Atlético. Ele era o camisa 10 do Clube Mineiro, um jogador muito participativo nas ações ofensivas do Clube Mineiro e também chamou a atenção de vários clubes do futebol brasileiro, inclusive clubes da Série A do Brasileirão. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada nos lances dele. Ou, aliás, tá passando alguns lances dele aí a você durante essas falas que eu tô
trazendo sobre a situação desse atleta de 21 anos, atacante, canhoto, 89 quilos e 1,86 m de altura. Além do Atlético, ele também tem passagens pelo Desportivo Brasil. Inclusive, ele foi comprado pelo Atlético nesta temporada. O Atlético hoje tem 70% dos direitos econômicos do Davi Braga. Qual é a situação desse atleta a vocês? Davi Braga é um atacante que vem realmente recebendo um grande interesse por parte do Vasco e por esse motivo, inclusive, o Vasco já iniciou conversas com o clube de Minas Gerais pelo jogador. O Vasco foi ao Atlético para buscar aí a contratação de fato desse atacante. Lembrando, o Vasco busca um jogador do setor ofensivo e vai procurar oportunidade de mercado. E o Davi Braga é considerado exatamente um desses nomes. O diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, fez recentemente contato com a diretoria do Clube Mineiro para saber algumas informações do jogador. No entanto, ainda, pelo menos até essa terça-feira, 7 horas da manhã, nenhuma proposta foi oficializada. Mas, dependendo, né, de como o Davi Braga jogar nessa próxima sexta-feira contra o Vasco São Januário, o Vasco pode sim oficializar uma proposta pelo atleta. Jogador de muita qualidade que hoje de fato pertence ao Clube Mineiro. E como a gente trouxe, além dessa grande apuração realizada pelo GE, ontem o gerente de futebol do Atlético, Fábio Mineiro, esteve dando uma entrevista ao Atenção Vascaínos. Ele falou exatamente sobre essa situação, sobre o amistoso que terá nessa próxima sexta-feira em São Januário e sobre a observação hoje que alguns atletas estão tendo por parte do Gigante da Colina. Então, com todo respeito aí ao canal Atenção Vascaínos, vou usar um trechinho do vídeo de vocês para mostrar as palavras do gerente de futebol, Fábio Mineiro, falando sobre a situação de dois atletas que hoje estão na mira do Cruz Maltino. O tempo que eu tenho para falar com o Paulo é mais questão de atleta. Estou tentando aí negociar uns 2 jogadores para ele aí, né? Quem sabe. Sexta-feira aí os 2 jogadores atraem aí, né, os olhares da comissão técnica, da diretoria. Carlos é uma promessa, quem sabe já fica aí na colina aí já, né? Já fica em São Januário. 2006, né? Pô, o moleque já, vocês vão ver aí, é um atleta, meia. Tem um tipo muito interessante, né? Lógico, é um jovem, meio campo. Tomar cuidado, mas a gente tem atletas, né? Temos o David Braga, que nós compramos agora do Desportivo Brasil, né? Dos chineses lá, adquirimos 70% dele, um atleta 2001, né? Foi o nosso meia que agora foi o melhor jogador contra o Atlético na primeira partida da semifinal, um atleta também, pô, 1,89, canhoto, né? Um cara com um perfil muito interessante, né? Então, o Carlos é volante e o David Braga é meio atacante, né? Meia, né? É o 10 ali. E o Carlos joga tanto de primeiro quanto de segundo volante, né? Um atleta que tem uma força muito, muito intensa, né? Um cara hoje que o futebol box-box, né? A gente fala, né? Então, são atletas... o Carlos, conforme falei, né? Tem 16 anos, né? Então, é um ativo hoje que você vê num profissional. Ele já tem dispersado interesse de vários clubes aí, já tem chegado... Nós fomos campeão na Argentina, num torneio que nós disputamos ano passado com o Sub-17. Inclusive, tinha olheiro do Vasco, do Botafogo lá. O pessoal do Vasco mesmo tinha contactado, né, interesse de trazer, mas na ocasião para a categoria de base. Mas realmente é um atleta que a gente olha com um carinho muito grande, né? Até por ser jovem ainda, 2006, já está no profissional. Mas, conforme eu falei, né, não vamos criar muita expectativa também não, porque... senão mexe com a cabeça do atleta, deixar acontecer, é o que tem sido feito com todos os atletas, né? Porque senão a gente cria uma expectativa. Então, como vocês viram aí, o Fábio Mineiro deixou bem claro e esclareceu, né, de fato essa situação. Até repito, abre aspas, o tempo que eu tenho a falar com o Paulo é mais questão de atletas. Estou tentando negociar uns 2 jogadores para ele aí. Quem sabe, sexta-feira os 2 jogadores atraem os olhares da comissão técnica. Então, de olho aí neles. Sexta-feira na Vasco TV, às 7 horas da noite, teremos Vasco e Atlético e observar aí principalmente esse atacante Davi Braga, que realmente é um jogador de muito destaque, um jogador ainda jovem, de 21 anos, promissor e que hoje atrai olhares do Gigante da Colina. E outro assunto importante aqui dessa situação, o Atlético exerceu nesta semana os direitos de compra do jogador. Ele foi emprestado ao Atlético durante o Campeonato Mineiro e durante essa semana apenas que o Atlético comprou o atleta 70% dos seus direitos econômicos. Mas não se engane, mesmo sendo uma compra recente, o Clube Mineiro está disposto sim
a negociar o Davi Braga. Inclusive é do interesse do clube de Minas Gerais negociar atletas ativos com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, até para que no futuro, né, dependendo aí de como for o desempenho do Davi Braga, essa fatia, no caso vendida pelo Atlético ao Vasco, caso aconteça, possa valorizar e o clube mineiro ganhe aí uma grana considerável em cima das negociações. Você concorda com um possível investimento em cima do atleta? Se você ainda não conhece a fundo, você dê uma olhada nos vídeos, é claro, mas sexta-feira terá um bom tempo para acompanhar o Davi Braga. Gente, outras situações importantes aqui a trazer a vocês, principalmente duas. A primeira ainda se trata sobre investimento. O que acontece, torcedor? Muito vem se falando nestes últimos anos, nesses últimos meses principalmente, foi algo que fomentou muito a criação de uma nova liga do futebol brasileiro. Hoje o Campeonato Brasileiro está entregue nas mãos da CBF, que é a Confederação Brasileira do Futebol, mas a expectativa é que nesses próximos anos venha a ser criada uma nova liga, um novo Campeonato Brasileiro entregue nas mãos de um investidor, e a partir disso esse campeonato estaria sendo desenvolvido através do nome Libra. Nesses últimos dias, gente, tivemos uma informação que a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, tem negociações avançadas com a Mubadala, que é uma empresa de investimentos árabe, para venda de 20% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos. A Mubadala estaria disposta a investir 4 bilhões e 700 milhões de reais por 20%, né, dessa fatia dos direitos de transmissão. Os valores, inclusive, já estão aprovados dentro aí dos 18 clubes que estão nessa Libra. Dentre eles, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco já estaria de acordo com relação ao valor que tem essa divisão. E se tratando aí do valor líquido, que já desconta custos, o Vasco iria receber 200 milhões de reais pelos direitos de transmissão. Uma grana muito forte, uma grana muito considerável. Infelizmente, com relação a outros clubes, o Vasco tem um dinheiro até menor com relação a Santos, a Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os valores são os mesmos, esses 198 milhões e 600 mil reais. Mas já com relação a São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o valor é bem inferior. O Flamengo, por exemplo, ganha 100 milhões de reais a mais, ganharia, né? O Corinthians quase 100 milhões de reais a mais, o valor não ultrapassa, e com relação a Palmeiras e São Paulo, algo em torno de 60 milhões de reais a mais. Porém, com relação aí à divisão desse lucro, né, o que está sendo pautado isso? O valor é pautado através de um cálculo em cima do histórico dos clubes desde o Campeonato Brasileiro de 1971, além também da quantidade de torcedores. E querendo ou não, torcedor, se a gente pegar um corte, né, de 71 para cá, o Vasco desde os anos 2000 é um fracasso. São 4 rebaixamentos, são disputas aí de Campeonato Brasileiro irrisórias, ridículas, e fazem com que hoje nessa divisão o Vasco acabe ficando apenas na 10ª colocação, atrás de Palmeiras, atrás de São Paulo, Corinthians e Flamengo. Porém, pelo menos com os mesmos valores que Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, clubes que, de fato, nesses últimos anos, vem figurando como um dos grandes aí e principais competidores do Brasileirão. Mas 200 milhões de reais por ano por direito de transmissão é uma grana muito boa que pode sim fazer com que o Vasco venha, de fato, se desenvolver economicamente de uma outra maneira com relação ao que aconteceu nestes últimos anos. Gente, só para finalizar o vídeo aqui, né, falar sobre um assunto rápido que aconteceu ontem. Ontem tivemos aí uma audiência da ação que o Marcelo Matos, lembra dele, volante, que teve uma grande passagem entre os anos de 2016 e 2019, grande não com relação a desempenho, mas com relação a ano, né? Foram muitos anos aqui, um período grande que ele passou, mas pouco tempo dentro de campo, mais no DM do que dentro das 4 linhas. A audiência estava marcada e o Vasco acabou não comparecendo, nenhum representante do Cruz Maltino esteve presente no local e o Vasco justificou que não houve nenhum tipo de intimação jurídica para que houvesse a presença do Cruz Maltino, né? É só para contextualizar aqui o motivo da ação, e realmente é muito banal, é muito ridículo na minha opinião, com todo respeito ao atleta, mas é uma situação muito complicada. Ridículo é forte, mas é complicado. Marcelo Matos entrou na justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, alegando que houve erros médicos durante o tratamento da lesão no joelho que acabou abreviando a carreira do atleta. Foram 5 cirurgias em 3 anos e exatamente por esse motivo o Marcelo Matos entra na justiça cobrando 8 milhões de reais do Vasco da Gama. Realmente complicado, né? É muito fácil ganhar dinheiro aí do Vasco na justiça, acredito eu, porque
eles se lesionam, o atleta se lesionou, entrou na justiça e pede 8 milhões de reais por não ter jogado, lembrando que ele recebeu durante todo o período que esteve no Vasco auxílio médico, ele recebeu, auxílio médico não, né, recebeu salário mesmo não podendo entrar em campo, e agora ele ainda pede mais 8 milhões de reais na justiça. É complicado, mas é o futebol, a gente espera aí que essa situação venha a ser desenrolada o mais rápido possível. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Hoje, às 2 horas, estaremos aqui com Fala Gigante e hoje também às 8 horas com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.